Às vésperas da reapresentação para a temporada de 2024, o Internacional segue avançando em reforços na janela de transferências, sem nenhum anúncio nesta sexta-feira, mas com avanços importantes relacionados a Rafael Borré. Isso porque uma comitiva colorada está viajando para a Alemanha visando fechar de uma vez a negociação com o Werder Bremen, e o otimismo reina neste momento no estádio Beira-Rio. A gente fala sobre outro reforço que está chegando, o volante Fernando, que estava no Sevilha e que deve desembarcar em Porto Alegre ao longo deste sábado. Enquanto isto, um goleiro que estava acertado com o Inter já não está mais. Ivan vê o América Mineiro atravessar o negócio e a perspectiva de ser titular no clube mineiro pode afastar o jogador do estádio Beira-Rio. Robert Renan foi desconvocado da seleção olímpica e, com isso, participa de toda a pré-temporada no CT Parque Gigante. E o Inter volta a jogar pela Copinha neste sábado à noite. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 5 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira, tá? Vamos começar falando sobre Rafael Borré, que é o principal assunto em pauta no Inter neste momento e que tem uma atualização importante ao longo desta sexta-feira, tá? À tarde desta sexta, eu trouxe um vídeo falando sobre os últimos detalhes do entrave que o Werder Bremen da Alemanha está colocando em cima do Internacional. E o que são esses entraves? Quantias financeiras, valores financeiros que o Werder Bremen quer arrancar desta negociação e que o Inter não está disposto a pagar. Inclusive, a informação dessa sexta-feira é que o Inter já estava em contato direto com o Werder Bremen para negociar esta recompensa, já que o Eintracht Frankfurt, que é o responsável por repassar esses valores ao Werder Bremen, já havia fechado a sua negociação, acertou 5 milhões de euros com o Inter e achou melhor o Inter tratar diretamente com o Werder Bremen, tá? O sinal é de que avançou. E o sinal é de que avançou a partir de um movimento do Inter neste fim de semana, que é mandar um advogado e uma comitiva jurídica para a Alemanha, onde vão buscar fechar a negociação com Rafael Borré. Vamos lá. Se os advogados estão viajando para a Alemanha, é para finalizar contrato, é para formular contrato, é para formalizar esta negociação. E se isso está acontecendo, é porque houve avanços nas tratativas entre as partes, tá? A expectativa é que nesse fim de semana o Inter consiga a liberação de Borré do Werder Bremen, que não é o dono do Borré, tá? O passe do Borré pertence ao Eintracht Frankfurt, que já aceitou a negociação. O Werder Bremen possui o jogador por empréstimo até julho. Com os advogados do Inter indo à Alemanha, a expectativa é que desse fim de semana já esteja resolvido isso e o Borré possa enfim ser anunciado como jogador do Internacional, tá? Não houve nenhum anúncio nessa sexta-feira, mas houve avanços, além deste do Borré. Eu quero falar sobre Fernando, porque o Fernando já está praticamente contratado pelo Internacional. Volante que estava no Sevilha, 36 anos de idade, e que se despediu do clube espanhol no meio desta semana, tá? O Fernando, inclusive, chega em Porto Alegre neste final de semana, possivelmente neste sábado. Chega, assina contrato e aí vira oficialmente jogador do Internacional, seria anunciado de maneira oficial como jogador do clube. A expectativa é que o Fernando possa, por exemplo, realizar a pré-temporada na integralidade a partir do dia 8 de janeiro. Aliás, o Inter se reapresenta no dia 8 de janeiro à tarde, tá? Os jogadores começam aí pela manhã para fazer exames médicos e à tarde a apresentação oficial do grupo visando a temporada de 2024, da qual o Fernando estará, porque chega já neste fim de semana em Porto Alegre. Uma questão importante em relação a Fernando, em relação a Borré, é que são jogadores que não tiveram pré-temporada, tá? Então deverá haver um acordo com a comissão técnica, ou que não tiveram férias, né? Pré-temporada eles teriam agora. Deverá ter um acordo com a comissão técnica do ponto de vista de descanso desses jogadores também, porque eles vêm de uma temporada europeia, de uma metade de temporada europeia. Então são situações que a comissão técnica do Inter vai precisar analisar em relação a Fernando e Borré, que são jogadores que vêm desta levada da temporada da Europa, tá?
Uma outra informação importante envolve o zagueiro Robert Renan. O Inter pediu para a CBF a desconvocação do zagueiro, que agora foi oficialmente anunciado pelo Internacional e que estava no Zenit, chega por vínculo de empréstimo de uma temporada. A CBF pediu a desconvocação deste jogador do pré-olímpico, que acontece entre os meses de janeiro e fevereiro. O motivo é que o Robert Renan precisa estar na pré-temporada, de acordo com o Internacional. A grande curiosidade é que outros 2 jogadores do Inter estão convocados e o Inter não pediu a desconvocação, porque entende que a valorização para esses jogadores é importante. Eu falo do Maurício e do Matheus Dias. São jogadores que perderão a pré-temporada pelo Internacional, enquanto o Robert Renan vai estar integrado na pré-temporada e foi desconvocado da seleção brasileira. Obviamente, esse tipo de pedido de desconvocação, ele também passa por uma conversa com o jogador, que talvez não tivesse tão empolgado com a seleção olímpica e preferisse, de fato, a pré-temporada com o Internacional. O Inter fez esse movimento, pediu para a CBF e a CBF desconvocou Robert Renan, que também deve chegar em Porto Alegre. Este já está oficializado, já é jogador do Inter. Robert Renan, que deve chegar em Porto Alegre também ao longo deste fim de semana, tá? Por último, gente, quero falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? Porque o Inter tem jogo, né, esse sábado contra a equipe do Velo Clube, às 9h45. Se ganhar, o Inter já está classificado para a próxima fase da competição. Venceu por 6-0 o Santa Cruz de Riachuelo na estreia, com vários destaques. Golaço do Enzo, filho do Fernandão, que fez uma partidaça, tá jogando como primeiro volante, jogando demais. O Gabriel Carvalho, que é a grande joia das categorias de base, tem 16 anos de idade, jogou muito também. O Ricardo Matias, que é um centroavante de 1,95 m, 17 anos, também marcando um gol de craque. É interessante esse time do Inter, tá? Da Copinha. E eles vão entrar em campo nesse sábado às 9h45. Mais uma chance para vocês verem o futuro do Internacional entrando em campo na Copinha, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds, por exemplo, da FA Cup. O Chelsea joga contra o Preston North. Odd do Chelsea, 1,18. Tem também Copa do Rei. O Arandina joga contra o Real Madrid. Odd do Real Madrid, 1,11. Mas tem também Elche e Girona pela Copa do Rei. Odd do Elche, 3,8. Girona tá pagando 1,92. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!